Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste final de semana o 27º domingo do tempo comum. A palavra de Deus neste domingo vai nos falar sobre um tema de fundamental importância para os nossos dias, já que nós estamos inclusive próximos da celebração de mais uma assembleia do Sínodo da Igreja, que será sobre a família, sobre o casamento, o sacramento do matrimônio, e é exatamente este o tema deste domingo. Nosso Senhor vai nos falar sobre a importância do matrimônio, sobre a indissolubilidade do matrimônio, que são temas assim candentes numa sociedade que infelizmente desvaloriza a família, que infelizmente até de certa forma persegue a família, aquelas famílias que são bem constituídas. O fato de se compreender a situação daquelas famílias que foram desfeitas, das pessoas que tiveram que desfazer o seu casamento por uma série de razões, não pode nos levar a negar a essência do sacramento do matrimônio, que é a unidade e a indissolubilidade. Quero iniciar esta nossa reflexão, esse nosso encontro, com a leitura do Evangelho deste domingo. O texto é tirado do capítulo 10, versículos 2 a 16, do evangelista São Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus respondeu: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira leitura deste domingo, tirada do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos 18 a 24, lembra o plano de Deus sobre o casamento e a família, mostrando a família como uma comunidade de vida e de amor. Amor entre um homem e uma mulher, estável e orientada para a geração dos filhos. No Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, São Marcos sublinha que, ao longo dos séculos, o plano de Deus sobre o casamento, a mulher e a família sofreram situações dolorosas, umas por causa do ser humano, do homem, outras por causa das diversas legislações dos estados e outras por causa da própria mulher. A lei de repúdio, no tempo de Moisés, já era um modo de travar arbitrariedade do mando e em relação ao marido, que tinha a autoridade de despedir a mulher por qualquer motivo, e privava a mulher despedida
de qualquer defesa pública. A obrigação de entregar o libelo de repúdio, ao menos, livrava a mulher de ser considerada uma prostituta. Jesus ultrapassa a falsa misericórdia do libelo e coloca o casamento no plano original do Criador, que o elevou a um encontro, a um sinal humano. Jesus dá um passo a mais e o eleva a um sinal sacramental do seu amor pela Igreja. Irmãos e irmãs, os estados modernos, dominados por uma falsa ideia de liberdade, acabaram por tornar o casamento totalmente dependente do homem e da mulher. Rejeitaram a ideia da verdade natural e da missão, ideia esta que é anterior à decisão dos noivos, e colocaram à frente da verdade do sacramento do matrimônio, uma verdade natural, simplesmente a preocupação pela felicidade individual, no caso do homem e da mulher, dentro do casamento. Essa mentalidade acabou por gerar o caos completo no casamento e na família. Ou seja, a multiplicação dos divórcios, a violência contra a mulher, a questão do aborto, o número de crianças abandonadas e todo tipo de comércio em relação ao corpo humano. A mentalidade moderna em relação ao casamento fez diminuir até mesmo os casamentos futuros, tanto católicos como civis, pois os noivos deixam de se preparar para um casamento duradouro e, naturalmente, acabam criando a falsa necessidade, depois de casados, de se separar. A hipótese do divórcio gera, podemos dizer assim, a necessidade do divórcio. Não se enfrenta mais problemas no casamento. As pessoas só pensam em si e resolvem os seus problemas simplesmente com a separação. Este caos reflete a anarquia da reflexão e a ligeireza da legislação e da vida pública, da vida política no mundo de hoje. Há tempos que nós já estamos pagando caro por estes erros, que são erros de cultura, são erros levianos em relação à família e ao casamento. A Igreja, especialmente depois do Concílio Vaticano II, diz que há uma missão que está ligada, que é inerente ao casamento, que precede e ultrapassa a vontade dos noivos. Embora o casamento não exista só para a criação dos filhos, mas a união do casal, que deve estar fundada no amor, senão não é sacramento, orienta-se para a geração e para a educação dos filhos, e deve manter-se mesmo que não haja a prole, mesmo que não tenha como frutos os filhos. Isso pode acontecer num casamento. Hoje, nós assistimos a uma verdadeira inversão desta doutrina. Passou a dizer-se que a missão do casamento seria a simples felicidade do casal, ou pior ainda, de cada uma das pessoas que está no casamento. E, neste sentido, deixou-se o resto na sombra. Essa busca quase que doentia da felicidade minou o matrimônio e tornou-se a causa de muitas desventuras. A segunda leitura de hoje, que é tirada da carta aos Hebreus, fala do sacerdócio de Jesus que passou pelo sofrimento para chegar à glória do Pai. Esta leitura pode ajudar-nos hoje a completar a nossa reflexão sobre o matrimônio e a família, no sentido de que o autor da carta aos Hebreus nos ensina que os noivos são os sacerdotes do seu casamento e devem aprender a oferecer os seus corpos a Deus como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual, como nos diz São Paulo na carta aos Romanos. Também eles, os noivos,
Assim como Jesus passou pela cruz, no casamento os noivos passam pelo sofrimento para a glória. Se escutássemos muito dos pais que nos precederam, pais antigos e pais modernos, haveríamos, irmãos e irmãs, de verificar que foi a consciência do caráter sagrado do casamento e da missão que lhe anda inerente, que lhes deu a coragem de gerar filhos e, no fim, de verdadeiramente sentirem-se felizes e formarem pessoas felizes. Rezemos muito pelos nossos casamentos, pelas nossas famílias, por aqueles que já receberam o sacramento do matrimônio, pelos jovens que se preparam ao casamento, e peçamos a Deus que Ele continue a fazer aparecer e a favorecer a consciência sobre a importância deste sacramento na vida da Igreja e para o bem da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.